Moisés. Convido os irmãos para o livro de Salmos, no capítulo 24, para que nós possamos receber, refletir sobre esta palavra brevemente. Vou fazer a leitura para que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor nos ajude, nos conceda entendimento. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, o salmista, Davi, ele é um salmo atribuído a Davi, ele abre os salmos, abre esse canto, né, afirmando que a terra, o mundo, toda a criação é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porque ele fez, fundou, criou, gerou todas as coisas, né? Fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Iniciando aqui, falando da criação, dizendo que Deus é quem fez todas as coisas, né? Nesse grande propósito dele para a construção de um mundo, um lugar bom para se viver. Então, a Terra, vamos falar aqui do nosso planeta, vamos falar da nossa Terra, da nossa habitação agora, que é este planeta, é a habitação dos homens. A Terra é o nosso lar, já disse um grande cientista contemporâneo nosso, né? A Terra é o nosso lar, certo? E quem é o dono dela é Deus, porque ele foi quem fez todas as coisas. Então, há um Senhor sobre nós, há um Senhor sobre a terra, há um Senhor que julga sobre a terra, conforme o próprio Davi disse em um de seus salmos. E aí ele pergunta no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem virá a ela? Quem habitará neste lugar santo? Quem estará no seu lugar santo? Porque a casa do Senhor, meus irmãos, a casa do Senhor é a terra, é a sua criação, essa é a casa que ele fez para que ele pudesse habitar por meio dos homens, por meio das almas. E a casa do Senhor, então, o tabernáculo dele é o mundo, é a terra, é a sua criação. E para o nosso grupo de almas que aqui habita, é esta terra, aonde ele disse que haveria de fazer um reino, estabelecer um reino onde não haveria mais mudanças, né, de reis, porque os reis da terra, os impérios da terra, comandam a terra. Assim foi, historicamente, para que se desse também, até aqui, se construísse uma história de uma civilização, né, de um início, de um arremedo de civilização, porque a civilização verdadeira ainda não existe de fato. Os homens ainda não se reconhecem como irmãos, como semelhantes. Ainda não existe uma unidade de pensamento, uma unidade de vistas em torno desse Deus. Então, por isso que não podemos dizer que há uma civilização onde nós podemos viver em paz. O que ainda prevalece são as disputas, o que ainda prevalece é a vaidade, o que ainda prevalece são as leis dos homens que ainda não se fundamentam conscientemente naquilo que o Senhor colocou para vivermos, que são as leis universais da vida. Então, ele faz uma pergunta, quem vai habitar nesse lugar? Quem vai habitar nessa terra, nessa plenitude dessa criação de Deus? E ele responde no versículo 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, aquele que não mente, que é sincero, não jura enganosamente. Então, ele fala aqui que há uma condição de alma. Davi, nesse versículo 4, em nenhum momento, em nenhum dos versículos, nenhuma das lições, dos ensinamentos das Escrituras, se vê o ensinamento de que a condição para que se esteja com Deus é que se tenha uma religião. Em nenhum momento se fala de religião, na verdade, né? Isso fica muito claro para nós. Desde o princípio, nós percebemos, de Gênesis ao Apocalipse, que Deus quer nos ensinar uma ciência, nos dar um conhecimento. Ele quer que nós despertemos para a nossa verdadeira condição, para a nossa identidade, como nós temos aprendido aqui. Então, a condição para que nós possamos habitar esta terra, este lugar de habitação dos homens e das mulheres, das almas, né? A condição que nós temos que ter é esta, ter limpeza de mãos e pureza de coração,
no sentido que nós temos que saber o que nós precisamos fazer e a quem nós temos que nos dirigir, a que Senhor nós temos que servir. Então, quando Jesus diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, ele quer dizer que esta palavra, ela tira a venda dos nossos olhos. Esta luz que ele nos comunica, este espírito que ele nos comunica, ele disse que daria este espírito que é de Deus para todas as pessoas, mas especialmente para esse povo a quem ele veio resgatar, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel, limpariam esse povo, limparia as almas, né? Por quê? O que significa isso? Daria vistas, daria consciência da sua responsabilidade, de suas responsabilidades. E saberia exatamente, aprenderia o que fazer com esta palavra. Por quê? Porque ouviria a voz de Deus, as instruções que estão contidas neste livro, que estão contidas nesta palavra. Que não se trata meramente de letras e nem de cumprimento de regras, mas de receber no coração, ser tocado no coração para a sua verdadeira identidade, não é? De filhos de Deus, de identidade de povo, com responsabilidades de anunciadores deste Deus de Israel, que foi anunciado por Moisés e que Davi reconheceu em todas as suas batalhas e que não prescindia dele em nenhum momento, e que Jesus veio definitivamente trazer para o mundo, definitivamente trazer para o mundo como esta alma aqui que foi eleita por Deus para conduzir os destinos desta humanidade. Então, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, nós poderíamos dizer assim, então não existe ninguém com pureza de coração. Que pureza de coração nós estamos falando? É a pureza da sinceridade, de se colocar diante de Deus com sinceridade, com humildade, reconhecendo este Deus como Deus único e verdadeiro, reconhecendo que nós somos dependentes dele, reconhecemos que ele é que nos dá a vida, a respiração, que restaura todas as coisas, reconhecendo que com ele está o querer e o efetuar, não é? Então, não no sentido de que nós, para estarmos junto de Deus e habitarmos no mundo, não tenhamos nenhuma imperfeição. Então, é dentro da nossa imperfeição que o Senhor nos aperfeiçoa. Naturalmente, ele só nos aperfeiçoa porque somos imperfeitos. Porque se nós não fôssemos imperfeitos, não haveria necessidade de sermos aperfeiçoados. Se não houvesse escuridão em nós, não haveria necessidade de vir à luz. Não é? Não saberíamos nem a diferença entre uma coisa e outra. Então, nós, quando despertamos para a nossa condição de eternos, de filhos deste eterno, de filhos deste Altíssimo, de deuses e filhos do Altíssimo, como diz os Salmos, e aqui Jesus confirmou, então nós passamos a caminhar segundo esse espírito, segundo esse pensamento, com a nossa mente em comunhão com este eterno Deus. Ou seja, as nossas mãos passam a fazer a vontade de Deus, porque as nossas mentes estão em comunhão com Deus. Então, é nesse sentido que são os limpos de mãos e de coração. É nesse sentido. Não é? Quer dizer, não, em vez de entregar a alma à vaidade, porque não sabíamos qual era a nossa destinação e nem quem éramos, porque as almas não sabem quem são, na verdade, não é o que estão fazendo no mundo, então entregamos o nosso coração aos desejos a nossa vida aos desejos do nosso coração, aos nossos interesses. É nisso que ele está falando. Quer dizer, não entregue o seu coração, a sua alma na vaidade e nem é hipócrita, não é? E nem faz de conta que é justo sem ser. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, porque como nós colocamos esta condição a um conjunto de doutrinas religiosas, nesta ou naquela religião, nós então passamos a tentar nos enquadrar em determinados modelos que não são, que nem sempre nós sentimos em nosso coração que nós podemos fazer dessa forma. Então, nós criamos, às vezes, modelos de vida, uns personagens para nós vivermos, não é? Como cumprimento de uma regra, e nós não sentimos em nosso coração uma verdade naquilo, até que nós despertamos. Faz parte das nossas experiências, não estamos aqui condenando nada disso. Estamos dizendo que faz parte das nossas experiências, mas nós precisamos nos mover um pouco mais, como almas mais amadurecidas, que já compreendem um pouco mais dessa ciência do eterno Deus, nos apresentada,
por ele desde Moisés, mas aprofundada por Jesus e pelo apóstolo Paulo, para que nós possamos entender as nossas responsabilidades como povo. Porque certamente que não há um povo de Deus na terra para frequentar igrejas e adorá-lo apenas de maneira externa, externamente. Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. O que significa isso? Significa que há que ter uma coerência entre a nossa vida e o que nós estamos dizendo que fazemos. Há que ter uma coerência entre a nossa vida manifesta exteriormente e as instruções que Deus nos deu para viver. Há que ter uma coerência, não é? O nosso coração, a nossa alma, o que falamos, o que sentimos e o que fazemos tem que expressar a vontade de Deus, expressar a paz, expressar a concórdia, expressar a tolerância, o perdão, a misericórdia, que é o amor. Tem que expressar estas coisas. Caso contrário, nós seremos cheios desse conhecimento, mas, como disse Jesus para os fariseus e os judeus daquela época, que estavam ouvindo e rejeitando o seu ensinamento, somos como sepulcros caiados, né? Muito bonitos por fora, bonitos de se ver, limpos, mas por dentro estamos cheios de podridão. E no versículo 5, ele disse que que é esta alma, estas almas que são limpos de mão e puros de coração, porque se entregam a Deus e não a si mesmos, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Quem são esses? É Israel. É o povo que ele chamou, é o povo que ele vem conduzindo para um propósito. Estes são aqueles que o Senhor chamou para o cumprimento dos seus propósitos. Este receberá a bênção do Senhor. A geração daqueles que buscam quem? Não se buscam quem não se conhece, não é, irmãos? Nós buscamos quem conhecemos. Conhecemos, então buscamos para saber mais. Sabemos que existe e passamos a buscar todos os dias para conhecer cada vez mais, como disse Jesus. Busca, bate, que a porta se abrirá. Que porta ele está falando, não é? Então, esta geração é a geração deste povo. É o povo Israel. Ele está se retratando para esse povo. E que bênção ele se refere? Este receberá a bênção, este Israel receberá a bênção, que foi anunciada há muito tempo por Moisés. Os irmãos lembram que no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, Moisés, ele anuncia estas bênçãos, é a coisa mais maravilhosa. Ele anuncia estas bênçãos. Estas bênçãos do Deus, essas bênçãos do Senhor, elas estão escritas lá atrás, capítulo 28 do livro de Deuteronômio. E no capítulo 30 do livro de Deuteronômio, eu vou ver aqui o versículo, é o versículo 19, Deus, por meio de Moisés, faz a proposta para o povo, né? Dizendo, eu te proponho, tenho os céus e a terra como testemunha, de que hoje eu te proponho, tenho te proposto vida e morte, bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, ou seja, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. Depois os irmãos podem ler o capítulo 28 do livro de Deuteronômio para ler as bênçãos, para receber em seus corações o entendimento dessas bênçãos. Essas são as bênçãos, porque às vezes a gente pensa que a gente recebe uma bênção hoje, outra amanhã. Não, irmãos. As bênçãos de Deus estão sobre o povo desde o princípio. Nós recebemos ou não recebemos. Essa decisão é nossa. Mas elas estão postas sobre esse povo desde o princípio. Não é maravilhoso isso? Ele está dizendo aqui, esta é a geração desse povo. Então ele diz, levantai, versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então, que portas ele está falando? Ele está falando, irmãos? Ele está falando desse povo, não é? A porta principal, a pedra de esquina dessa porta é Jesus, ele é a porta, mas ele trouxe para nós esse Espírito de Deus com responsabilidades, para que o Rei da Glória, que é o Senhor, possa entrar no mundo por meio dessas portas. Levantai-vos, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O Senhor vai levantar esse povo. Nós precisamos levantar as nossas cabeças, como um povo com responsabilidade sobre esta palavra,
com responsabilidades assumidas com este Deus de Israel. Ele quer que nós levantemos as nossas cabeças, ou seja, que nós possamos despertar as nossas consciências para a nossa condição, irmãos. É muito grave. Ele diz para que este Rei da Glória entre na terra, entre no mundo, e possa reinar, e possa fazer valer os seus propósitos, porque isso acontecerá. Isso não é da vontade dos homens, é da vontade deste Rei da Glória, é da vontade desse Deus de Israel, da vontade deste Senhor de tudo, que é o nosso Senhor. Então, ele diz, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, novamente ele diz, versículo 9, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Olha a responsabilidade deste povo, destas portas, irmãos. O Senhor, então, está nos exaltando, né? Exortando, melhor, a geração que o conhecê-lo cada vez mais, não é? Precisa compreender a sua responsabilidade. Precisa compreender a sua responsabilidade como um povo que recebeu a proposta de bênção lá atrás. Instruções preciosíssimas para as nossas vidas. Podemos dizer, mas nós estávamos perdidos, sim, mas houve um que veio nos resgatar. E ele veio fazer esse trabalho e o fez. Nós precisamos dar ouvidos a ele, conhecer a sua palavra, conhecer as suas instruções, a sua palavra, não somente o relato das suas palavras, o relato da sua passagem na terra, irmãos. Não, nós temos que atentar os nossos corações, nossos ouvidos, os nossos olhos para a instrução que nos foi dada pelo nosso Senhor Jesus. Ele é a grande liderança, é o grande Senhor deste mundo, é quem vai fazer as coisas acontecerem. Nós temos que estar atentos a essa realidade que está posta no mundo hoje, cada vez mais clara para muitas pessoas dentro e fora dos segmentos religiosos. Então ele diz, quem é este Rei da Glória para encerrar? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, à frente destas portas está Jesus, que é a porta principal, que abriu o curral para que as ovelhas possam pastar mansamente, em verdes pastagens, não é? Nós precisamos atentar para estas coisas, para a profundidade destes escritos, irmãos. Pedir a Deus que nos ajude a compreender as coisas, e nos dê tranquilidade para examinar os escritos, pedir ao seu Espírito que nos instrua cada vez que nós formos com o nosso desejo sincero de aprender. Peçamos ao Espírito de Deus que nos instrua, examinemos com o coração desprovido de qualquer conceito prévio, que é chamado de preconceito, né? Desprovido desse conceito prévio, preconcebido das nossas antigas almas velhas, envolvidas com o espírito religioso de muito tempo. Nós precisamos analisar e examinar desprovido desse espírito, para que o Senhor possa encher o nosso coração com essa palavra, com as novidades, com as coisas maravilhosas que nós temos aprendido. E que abençoe sempre as nossas vidas. Ele já nos abençoou, já nos deu as bênçãos, que recebamos. Não sejamos obstáculo, não é? Embaraço para que essas bênçãos aconteçam, porque as bênçãos que vêm sobre o povo são as bênçãos que virão sobre o mundo. Não é maravilhoso? As bênçãos que vêm sobre o povo, que ele deu para o povo, são as bênçãos que virão sobre o mundo, que serão anunciadas para o mundo por meio dessas almas, desses seus filhos, a quem ele escolheu desde o princípio, separou, né, desde o princípio para esse trabalho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda entendimento, irmãos, e abençoe a cada um de nós. Amém. Nosso coração precisa estar limpo, ele precisa estar livre de todos os conceitos que já foram estabelecidos pelas religiões, porque é um tempo diferente. As religiões, elas tiveram seu tempo, seu papel, mas agora nós estamos entrando num período de profundas mudanças na Terra e, com certeza, Deus está chamando esta geração de almas, que é uma geração especial,
para que, por meio dela, como também foi muito bem esclarecido no trabalho feito pela nossa irmã, por meio dessas almas, possa entrar o Senhor da glória, o Senhor no mundo, com a sua luz, o seu entendimento, a sua sabedoria, a sua ciência, de modo que a terra possa ser transformada, como nós estamos esperando há muito tempo. Nós nos alegremos, pois, e nos preparemos devidamente, deixando de lado os velhos conceitos da teologia para recebermos devidamente a revelação de que nós somos deuses e percebermos todo o alcance desta palavra, que já está na Escritura há muito tempo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento existe essa instrução. E os homens nunca se aperceberam da grandiosidade dessa revelação, porque ainda não era tempo. Assim, estamos felizes, estamos contentes, estamos alegres por aqui nos reunirmos a tratar de um assunto tão profundo, tão grave. Precisamos estar atentos, porque estamos aprendendo uma coisa nova, não é um remendo feito no conceito da igreja. É outra coisa, é outra doutrina, é um outro ensinamento. Não devemos, de maneira alguma, misturar as coisas, querer arrumar, dizer, não, espera aí, eu vou juntar isso aqui com aquilo ali. Não, não é. É um novo ensinamento, é uma nova doutrina. O salmo foi muito bem colocado. O salmo de número 24, que é um salmo de Davi, foi muito bem colocado pela nossa irmã na abertura do trabalho, mostrando que nós somos as portas por onde o Eterno vai entrar no mundo, por onde o Senhor vai entrar no mundo para renovar o mundo. Olha que responsabilidade temos nós. E toda essa geração. Ocorre que nós ficamos temerosos, às vezes nos perguntando, mas será onde é que está esse povo? Porque às vezes até parece que não está dentro da igreja, né? Ou nas sinagogas, porque a prática hoje das religiões traz consigo, vamos dizer assim, um nível de atraso, uma situação de tristeza a todos nós, que parece que Deus não está ali, o Deus da verdade, o Deus das Escrituras, o Deus de Israel. Então nós ficamos assim, sem saber muito bem, mas será que todos já não se corromperam? E ao examinarmos as Escrituras, nós vamos ver que essa preocupação já existia lá atrás. Assim, o mundo é um lugar tão escuro e nós sofremos uma opressão tão profunda que há momentos que nós achamos que Deus não está perto, que não há mais o que fazer. E hoje sentimos isso ainda mais, de forma intensa, porque estamos nos aproximando da época do fim, dos tempos apocalípticos. E isso faz nós, pessoas que precisam mesmo se dedicar, cuidar das suas casas, das suas famílias, dos seus corações, da ação, do pensamento, de tudo que nós fazemos para estarmos do lado do nosso Deus nesse período tão complicado que vamos enfrentar. Nós vamos examinar, nesse dia, um capítulo aqui da carta de Paulo à Igreja de Roma, aos Romanos. Então, nós gostaríamos que os irmãos abrissem as suas escrituras no capítulo 11. Nós já examinamos o capítulo 9 e o capítulo 10 em estudos anteriores. E vamos examinar o 11. Esses 3 capítulos são muito importantes porque eles tratam da salvação de Israel.
pode parecer que os judeus, por alguma razão, não aceitaram Jesus, talvez por ele não ter sido formado, instruído nas suas escolas, ou por ele ensinar uma doutrina que trazia um grande conflito com aquilo que eles achavam que era certo. Então, eles não aceitaram o Senhor, o perseguiram, o que acabou no episódio da crucificação. E então Deus teria procurado um outro povo no meio dos gentios e fundado a igreja e se manifestado ali e tal, para que no futuro, quem sabe, os cristãos salvarem os judeus. Esse é o pensamento comum, mas quando nós começamos a examinar a instrução de Paulo, especialmente dele, nós vemos que ele afirma de maneira clara que a salvação ela já estava no meio dos judeus antes de Cristo ter vindo. Isso é tão verdadeiro quando ele afirma ter Abraão sido justificado porque creu. Ora, no meio de Israel, muitos creram. E se creram de coração, estavam salvos. Nos nossos dias, existem judeus que não creem no Cristo, mas creem no Senhor, que é o Deus de Israel. Se creram, estão salvos. Então, isso significa que eles não necessitam obrigatoriamente de que os cristãos eles possam ir lá em Israel e ensinar o evangelho para eles. Eles têm o caminho da salvação e têm instrução suficiente para entender o evangelho, mesmo sem conhecer o Novo Testamento. Porque o evangelho está no Antigo. O Antigo Testamento contém o evangelho, o Novo Testamento, que é o evangelho de Cristo. Então, é claro que Paulo, com esse ensinamento, ele gera aí uma nova maneira de enxergar a salvação, enxergar o papel do próprio Cristo, que muitos têm como aquele que veio para salvar o mundo, para salvar todo mundo. Enfim, se a pessoa não for da fé cristã, ela não está salva. Isso não é verdade. Devemos começar já pensando de uma maneira nova, porque os judeus têm lá a sua via de salvação. Mas muitos não creram. E aí a gente percebe, vamos ver aqui no estudo, que não creram não é porque eles não quiseram, porque Deus não deixou que eles crescem. Olha só. Mas como? O pastor está doido. Sim, o pastor ficou louco se nós tivermos somente uma vida. Se nós tivermos uma vida somente, com certeza nós estamos malucos, com certeza. Porém, se nós somos almas eternas, tudo muda de figura. Deixa eu desativar uma câmera aqui de uma criatura que deixou ativada. Espera um minutinho só, os irmãos, por favor. Uma irmã que entrou aí deixou a câmera ligada, o que traz prejuízos para a nossa gravação. Né? Bem, então, irmãos, é evidente que, olhando por esse ponto de vista, pelo ponto de vista da eternidade, das almas, tudo assume um outro aspecto. Então, se Abraão foi salvo porque creu, então a salvação já estava lá no meio dos judeus. Por que eles não creram? Aí as escrituras respondem para nós, porque Deus não deixou que eles crescem. Então, como? Por quê? Porque havia um grupo de almas que precisavam ser encontradas, né? Que precisava ser encontrado, um grupo de almas. Esse grupo de almas, Jesus chamava de ovelhas perdidas da casa de Israel, que acabaram se aglutinando, se ajuntando em torno dessa tal igreja chamada Igreja Cristã, né? Que tem toda uma história no Ocidente, tal. Reformas e vários tipos de igrejinhas, enfim, tem para tudo. Né?
para todos os gostos, temos igrejas cristãs. Então, é claro que nem todos que são cristãos de verdade. Tem muita gente que só está ali por opção, não tem outra opção. Então, aquela geração abençoada, que tem Deus na mão, nas ações, no que faz, e Deus no coração, que é no pensamento, aquela geração, tem muita gente que está dentro das igrejas que não pertence a essa geração. Tem outros que sim, que pertencem. São os cristãos verdadeiros. Do mesmo modo se aplica aos judeus. É um princípio que se aplica aos judeus. E Paulo disse isso, em todas as linhas. Né? Então, nós precisamos saber se nós nos encaixamos dentro dessa geração de gente nova. Pessoas que querem beber um vinho novo, não dá mais para a gente aguentar o vinho velho. O que é o vinho velho? As falsas doutrinas, as doutrinas limitadas, gerada por essa teologia que tem no meio do cristianismo, que vem, vamos dizer assim, mantendo o povo na ignorância há muito tempo atrás. Então, deixa a igreja seguir o caminho dela, os doutores lá, os sábios, deixa eles seguirem os seus caminhos. Né? O Apocalipse vai chegar daqui a pouco e vai colocar as coisas no devido lugar. Bem, então, no capítulo 11, nós vemos Paulo ainda lidando com esse assunto dos israelitas. Como é que eles seriam salvos e por que houve essa negação do Cristo e tal. Capítulo 9, 10 e 11, Paulo se ocupa de Israel. Né? E as palavras revelam coisas importantíssimas, interessantes. A gente vai fazer uma leitura, vamos ver que pontos aqui nós podemos abordar dentro do tempo que nós dispomos. O capítulo 11 começa da seguinte maneira. Você acompanha comigo a leitura. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Antes como? No começo de tudo. O povo escolhido, as almas que foram separadas para serem o Israel, que aqui na frente vai cumprir o papel de conduzir a humanidade, já foram escolhidas lá atrás, porque são as primeiras almas que nasceram, né, acompanhando a história do planeta. São as primeiras almas, são as almas mais velhas. Elas já viveram muito mais vezes. As almas nascem continuamente. Bem, só para a gente poder situar, porque pode haver algum irmão assistindo no portal, e aí fica meio perdido, sem saber o que é que nós estamos tratando e falando. Certo? Então, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel? Aqui ele está falando de um episódio lá atrás, na época do rei Acabe, e daquela famosa Jezabel. Elias tinha o seu ministério ali no meio do Israel, das tribos do norte. E o Acabe mandou matar os profetas, tudo de Deus. Sobrou só o Elias. E ficou desesperado e achando que Deus havia abandonado o povo, como a gente pensa de vez em quando. Ele foi falar com Deus e perguntar para ele, mas, Senhor, mataram os profetas, e agora? Só ficou minha alma. Eles estão me procurando. Então, o Paulo faz a abordagem dessa passagem aqui, interessante, porque a gente vai descobrir aí que, embora tudo pareça que está fora do lugar, existe um grupo de almas. Né? Esse grupo de almas que são o que Paulo chamava de remanescentes. Senhor, mataram os teus profetas, acompanha aí o versículo 3 comigo, e derribaram os teus altares. E só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas o que lhe respondeu Deus? Paulo perguntando, né? Fazendo aqui uma argumentação, como era comum. Paulo, ele era um rabino, conhecia muito bem essas técnicas de argumentação. Reservei para mim, disse Deus ao profeta, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Por quê? Porque Israel tinha se corrompido.
todo mundo adorava esse tal Deus, esse Deus Baal lá que havia no meio daquelas nações ali, né, com quem Israel se envolveu. E Acabe estava todo cheio de si, ele, Jezabel, estavam se achando, né, percebendo ali que ainda havia resistência, ele mandou matar os profetas. Olha só o que ele fez, né? E o Elias foi conversar com o Senhor e disse assim: olha, eu estou sozinho. Aí o Senhor responde: não, você não está sozinho. Eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a esse Deus estranho, né? Então, nós, como povo de Deus e irmãos que estamos anunciando uma verdade, nos sentimos muitas vezes sozinhos, mas nós podemos ter a certeza que estas revelações, esta palavra, ela vai chegar no endereço certo. Ela vai encontrar aqueles que estão reservados. Porque nessa confusão toda, tanto de Israel quanto do cristianismo, né, dos cristãos quanto dos judeus, é uma confusão, né? Tem no meio deles estas almas. E até fora daí, fora dos nichos religiosos, existem almas que pertencem a Israel. E elas serão encontradas. Olha só. Assim, pois, explica Paulo, né, versículo 5, também agora, nesse tempo, no tempo do apóstolo Paulo, havia ficado um remanescente. Que é um remanescente? Nem todos os judeus tinham ficado com o coração endurecido. Então, houve, naquele tempo, um grupo considerável de judeus que havia sido convertidos naquela vida, mas eles já eram almas antigas, que já estavam escolhidas por Deus para cumprir essa missão. Então, este remanescente foi eleito, segundo o quê? Segundo a graça, não segundo as obras da lei. Foi eleito conforme foi eleito Abraão, porque creu no Senhor. Tá bem? Olha, presta atenção, porque nessa época já não tinha igreja. Não havia igreja ainda, a igreja não tinha sido fundada. Paulo é que estava fundando as primeiras comunidades, que eram pequenos grupos de pessoas que se reuniam geralmente em casas de pessoas crentes, nas residências. Em geral, era assim que funcionava. Então, não havia igreja. Está contrariando os princípios da igreja. Não havia princípios de igreja, havia um tratamento de uma doutrina que envolvia os israelitas, que criam no Deus eterno, e também os gentios. E Paulo aqui se transformou no apóstolo dos gentios, né? Então, sabemos aí que ele, em todo lugar que ele ia, embora possa parecer que ele se dirigia aos estranhos, nós vemos que ele, em verdade, aonde ele ia, ele falava primeiro aos judeus, aos israelitas. Ele falava primeiro para o seu povo, para aquelas almas que estavam desgarradas. E depois ele se dedicava aos gentios, né? Convertia alguns gentios também ao caminho. Então, ele desenvolve aqui o pensamento, dizendo assim que, na eleição da graça, a obra ela não interfere, né? Ele faz aqui uma consideração no versículo 6, porque havia uma disputa entre eles lá sobre as obras e a graça de Deus, né? Essa tal de graça, até os nossos dias, não é muito bem compreendida. Muita gente pensa que a graça ela existe, mas é necessário haver uma obra. E se é obra, então não é graça. É isso que Paulo fala aqui. Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, então não é pela graça de Deus, né? Pela ação graciosa do nosso Deus. Então, a partir do versículo 7, ele retoma o raciocínio sobre a questão dos judeus terem negado o Senhor. Por que eles não encontraram, sendo o povo escolhido? Então, o versículo 7 diz assim: pois que aquilo que Israel buscava não alcançou. Por que Israel buscava? Desde as profecias lá atrás, já se fala do reino de Deus, né?
Os cristãos não sabem disso, porque os cristãos são muito fracos de escritura. Na verdade, eles não entendem muito de escritura, não estudam as escrituras. A maioria dos cristãos nem tem Bíblia, na verdade, né? A maioria. Quem tem mais Bíblia são os evangélicos, mas eles não são um número tão grande assim em relação aos bilhões de almas, né? São 2 bilhões, se não me engano, de almas que estão aí envolvidas com a igreja, com a igreja católica. Então, os cristãos eles são mais fracos, né, na interpretação das coisas das Escrituras. Mas, ao olharmos os textos bíblicos do Antigo Testamento, nós percebemos que esse projeto do reino de Deus ele já está há muito tempo sendo executado. E esse reino ele tem consistência. Ele será estabelecido na terra, não tem nada a ver com o céu. Essa história de morar no céu com Deus, isso é uma coisa inventada pelos cristãos, os cristãos que inventaram isso. Isso não existe nas profecias que tratam do reino, e muito menos nas revelações do Novo Testamento. São interpretações mal feitas por pessoas que já acreditavam em algumas coisas e passaram a usar a Bíblia para poder sustentar suas crenças. Isso é uma realidade e que precisa mudar, porque o reino de Deus será estabelecido na terra. Então, o que Israel buscava? Buscava o reino, buscava a verdade de Deus, desde lá de trás, por várias profecias feitas a respeito do futuro de Israel e sobre a forma como ele iria ajudar a humanidade a encontrar os seus caminhos. Então, Israel buscava o cumprimento dessas profecias. E o apóstolo aqui, ele fala no versículo 7, fala, mas como? Esse pois que aí, no versículo 7, assim, mas como? Então, o que Israel buscava, ele não alcançou, os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos, quer dizer, esse remanescente, esses judeus que foram convertidos, alcançaram, e os outros foram endurecidos, né, não conseguiram entender. Aí ele desenvolve o pensamento. Preste bem atenção aí para você poder ficar esclarecido a esse respeito, para não falar por aí bobagem sobre judeus, tá? Tem gente que pensa que os cristãos têm que ir lá em Israel. Aí tem os cristãos que viraram judeus cristãos, cristãos / judeus, um negócio assim. Né? Eles dizem que são enviados de Jesus para poder salvar os judeus. Aí vão lá para Israel, fundam lá grupos e comunidades. Tem um monte de pessoas querendo evangelizar os judeus. Não deixa isso para lá, tá bem? Não tem nada a ver. Judeu já tem o caminho dele. Não precisa de ser evangelizado, não. Certo? Então, nós vamos ter uma visão diferente. Há um grupo de judeus, e esse grupo de judeus pode estar no meio de nós, ainda nos nossos dias, que estão com seus corações endurecidos em relação ao Messias, ao Cristo de Deus. Mas isso vai mudar com a chegada do Apocalipse. Tá bem? Então, ele desenvolve aqui, dizendo assim, como está escrito. Paulo diz que na Escritura, que Escritura? No Antigo Testamento, não havia Novo, certo? Está escrito, Deus lhes deu, quer dizer, deu aos judeus, aqueles lá que não são os eleitos, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E continua mesmo até o dia de hoje. Né? Os irmãos percebem? Quem que fez os sujeitos não enxergar, não ouvir, não aceitar? Deus. Está claro aqui na palavra de Paulo. E ele argumenta, como é da natureza da sua instrução, ele argumenta aqui assim, dizendo, Davi afirma, olha o versículo 9, Davi afirma, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhe continuamente as costas, para que eles não andem de pé, não possam enxergar as coisas com clareza. Então, esta instrução está no Salmo 69, quem puder depois dar uma olhada em casa para confirmar. Tá bem? Então, Deus deu espírito de profundo sono.
Espera, pastor, calma, o senhor está fazendo uma confusão na minha cabeça. Como assim? Por que Deus, então, impediu aquele grupo de aceitar o Senhor? Aí vem crucificação, vem isso e aquilo. Porque o Senhor tinha que morrer na cruz, meu amigo. Ah, mas então não foi um erro? Não, não foi um erro. Ah, mas então ele tinha que ser traído? Ele tinha que ser traído. Ah, o Judas então fez o que tinha que fazer? Fez o que tinha que fazer. Judas então não é um traidor? Não, não é um traidor. Não no sentido que eles dão a ele, como se ele tivesse feito uma coisa errada. Ele tinha a missão de trair Jesus. Por quê, pastor? Porque se Jesus não morre, nós não seríamos salvos, as ovelhas perdidas. Percebeu? Então, para Jesus ser morto, tinha que ter uma traição, e a traição aconteceu com Judas. Então, Judas prestou um favor a mim, a você e a todos que estão assistindo, e a toda a humanidade. Percebe como muda de figura? Muda, a visão muda totalmente. Não tem nada a ver com a teologia tradicional. Isso é uma coisa nova, uma coisa diferente, irmão. Tá bem? Lembra lá no Evangelho segundo João? Tem uma passagem, me lembro de cabeça aqui, capítulo e versículo, mas os irmãos podem encontrar no Evangelho segundo João. O Judas está perdido, ele não está agoniado, sem saber o que fazer. E o Senhor chega para ele e fala, vai lá e faz o que você tem que fazer. Vai lá e cumpre o seu papel. Foi isso que Jesus disse a ele. Então, ele tinha que trair o Senhor. Então, Jesus precisava morrer na cruz. Se não houvesse o endurecimento dos corações, ele não seria condenado. Se ele não morre, ele não salva o mundo. Ele não toma sobre si os nossos pecados, meus irmãos. Que coisa mais esquisita é achar que está alguma coisa errada na obra de Deus. Não está. Está tudo certo, perfeitamente certo. Bem? Então, isso, porque tinha que ser, ocorreu o episódio da crucificação e depois tinha que encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é o que Jesus veio fazer no mundo. Esse é o papel dele. Então, se desenvolveu essa tal igreja para que ela traísse essas ovelhas, que são almas espalhadas no planeta há muito tempo atrás, desde o episódio lá de Samaria. Alguns acham que é até bem mais para trás. Tem almas sendo lançadas no mundo por várias razões, não vamos aqui explicar por quê, mas por vários motivos. E é necessário agora aglutinar, juntar essas ovelhas para que o Israel seja um povo só, depois dos eventos apocalípticos. Porque ele tem uma grande missão para desempenhar. Bem, acho que é novidade? É novidade mesmo. É bem novo isso que eu estou falando para os irmãos, tá? Então, amados, nós já estamos no nosso tempo aqui, já bem esgotado, e fizemos uma abordagem já bem completa sobre as ideias em geral. O desenvolvimento do capítulo aqui, talvez nós vamos conseguir fazer na próxima reunião nossa. Mas é um capítulo grande, é possível que mais uma ou duas reuniões a gente faça uma conclusão. Tá? Depois nós vamos pegar esses capítulos, esses estudos, e vamos fazer uma playlist, deixar lá no portal para os irmãos, quando quiserem assistir, pega lá, assiste o capítulo 9, 10, os vários estudos do capítulo 11, para você entender bem essa história de cristianismo, quem é Israel, por que os judeus não aceitaram o Senhor e tudo mais. É um ponto de vista bem diferente da teologia tradicional. Tá bem? Como eu disse, deixe os teólogos seguirem seus caminhos. Nós temos um caminho novo que o Senhor, nosso Deus, tem revelado para nós. Então, nós vamos agora fazer um intervalo e vamos voltar para respondermos perguntas dos irmãos, preferencialmente relativa à exposição feita pela nossa irmã Wanda, na abertura desse trabalho, sobre o Salmo 24, e sobre esse trecho da exposição que nós fizemos, que vai aqui do versículo 1, capítulo 11 da carta aos Romanos, até o versículo 10. Tá bem? Penso que temos elementos suficientes para
respondermos questões importantes para o amadurecimento e o aprofundamento da nossa fé. O Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor. Amém. Meu irmão, poderia, enquanto os irmãos fazem aí suas perguntas, poderia desenvolver o pensamento sobre a responsabilidade do povo, não é? Que esse salmo aqui ele é bem claro em relação à responsabilidade dessas portas, né? Que é o papel desse povo, e como o Senhor levantará esse povo, né? E que ele faz essa exortação, cara, que essas portas, essas cabeças, né? Essas cabeças mesmo, essas lideranças, cabeças como lideranças mesmo, elas sejam levantadas, tenham consciência de suas responsabilidades. Por isso, não pode começar fazendo essa abordagem. Eu me lembro que depois do ano 2015, né, quando nós começamos a receber essa revelação sobre a existência do povo de Deus, um grupo de almas que estava sendo preparado para desempenhar uma tarefa de ajudar as demais nações a encontrar a sua felicidade, os seus caminhos, né? Isso tudo muda e mudou e muda a cada dia a nossa visão das Escrituras, a maneira como a gente lê as Escrituras. Começamos a perceber que existem muitas coisas ali que estavam passando batido, né, como eu costumo dizer, sem a gente perceber a profundidade. Então, esse Salmo 24, por exemplo, essa colocação que a irmã fez hoje, eu achei bastante oportuna, porque as portas não têm cabeças, né? Vamos dizer assim, levantar essas cabeças, ele não pode estar falando aqui das portas da nossa casa, né? E Jesus ele vai nos ajudar aí quando ele diz que ele é a porta, pela qual nós devemos entrar. Então, uma alma que está a serviço de Deus, ela pode ser considerada uma porta. É uma porta de entrada. Uma porta de entrada para onde? Uma porta de entrada para o reino. Para o reino de Deus. Então, eu acho bastante oportuna essa colocação, né, feita hoje pela irmã, que nós todos somos portas por onde as pessoas podem entrar no reino. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande. A necessidade da gente ter uma vida digna, da gente ter uma vida reta, procurar dentro do possível, porque nem sempre a gente consegue, vamos dizer, 100% é impossível. Mas podemos fazer a 60, 50, 30, 10, a 5, seja como for. Mas é necessário nós procurarmos o caminho do Senhor, o caminho da bênção, né? Para que o Senhor tenha, assim, liberdade de trabalhar o nosso pensamento, o nosso ser. Né? E aí a gente vai descobrindo novas coisas nas Escrituras, nos estudos, e vamos nos preparando para a gente ajudar as pessoas à nossa volta. Nós vamos precisar ajudar muita gente, com certeza. Não vai ser com essa instrução que nós temos na igreja evangélica hoje, o pessoal vai lá falar de salvação, de não sei o quê, de prosperidade, ou vai sair voando para o espaço. Não é nada disso, é outro tipo de instrução. É em relação aos acontecimentos apocalípticos, que vão ser gravíssimos, né? Nós vamos precisar entender bem isso tudo para ajudar as pessoas a suportarem essas dificuldades, né? Esse período. E nós falarmos do mundo vindouro, que é o reino de Deus, é a nova humanidade. Né? E com todas as letras, e de uma forma clara, dizer que o reino de Deus não é no céu, o reino de Deus é na terra, e esta ideia é sustentada por várias passagens proféticas. Uma ou outra passagem do Novo Testamento pode dar a entender que é uma coisa no céu, mas quando a gente vai examinar essas passagens, a interpretação é limitada, é equivocada da parte de quem está lendo. Como a gente mesmo já leu em outros tempos, quando a gente não sabia dessas coisas que Deus nos revelou. Não estamos acusando ninguém de nada. Estamos dizendo, nós mesmos pensávamos que o reino de Deus era nos céus. Deus nos ajudou
a entender a verdade sob um ponto de vista mais lógico, mais inteligente, mais racional. Tá bem? Eu queria só pedir licença para os irmãos, que eu gostaria, eu acho importante a gente reforçar muito essa instrução da bênção, né? Porque a bênção já foi lançada desde sempre, desde que o povo aportou, né? E aqui nesse capítulo de Moisés e Deuteronômio, vou ler só rapidamente, ele está falando, na verdade, quando ele fala que esse povo receberá a bênção e a justiça do Deus de salvação, Deus da salvação, ele fala do versículo 1 ao versículo 14, ele fala da bênção e da consequência e da responsabilidade desse povo como cabeça, né? Ele fala aqui que porá esse povo por cabeça e não por cauda, que confirma o que Davi está falando. Então, eu pediria aos irmãos que depois possam ler com calma, para compreender, porque esse bloco de instrução aqui, ele é muito, muito importante para que a gente possa entender essa bênção de Deus, né, que são as responsabilidades que ele nos dá, a proteção e tudo mais, andando dentro desses princípios dele, e responsabilidade de povo, né, como lideranças e tudo mais, que são as cabeças, né, levantadas. Vamos fazer aqui, começar as perguntas, os irmãos já colocaram aqui algumas coisas, né? Pastor. Vera, de São Luís, ela pergunta assim, gostaria de entender melhor sobre o papel de Judas. Eu compreendo que a ação dele foi permitida por Deus para que a missão de Jesus fosse cumprida e nós fôssemos salvos, mas ainda não sou capaz de entender como se fosse algo que... como entender o suicídio de Judas? E ainda embaixo ela fala, ainda não sou capaz de entender como algo bom na ação, tenho sentimentos confusos sobre isso. Bem, sobre essa questão do papel de Judas, nós só podemos entender de uma forma mais clara quando passamos a compreender o mecanismo da cruz, a necessidade do sacrifício do Senhor, para que, por meio desse sacrifício, ele pudesse ter acesso a nós e o direito de nos salvar. Se nós entendermos por esse ponto de vista, a morte dele era necessária. E a via dessa morte precisava ser de uma forma que Deus estipulou. Então, Judas ele cumpriu um papel no mecanismo das coisas, né? Porque tudo é Deus que promove, na verdade. Nós sabemos que Deus promove o bem e promove também o mal. As trevas e luz, essa dualidade de coisas são necessárias para que possa haver o progresso e possa haver luz para todos. É necessário que haja escuridão. Então, ele cumpriu um papel. Eu acho que talvez tenha sido a missão mais grave, né, daquele grupo que estava junto com o Senhor. Eu acho que a missão dele talvez tenha sido a mais difícil, porque se nós examinarmos os fatos que se passam ali, nas palavras dos evangelistas, examinarmos todas as passagens que tratam desse assunto, nós percebemos que houve um diálogo de Judas com os sacerdotes, que é um diálogo desconhecido. Alguma coisa aconteceu, porque os sacerdotes deram dinheiro para ele, como se fosse para ele sustentar o grupo, comprar alguma coisa para os discípulos, etc. Sabe-se que Judas ele cuidava da bolsa, ele que cuidava dos recursos que o grupo tinha. E ele também era responsável por arrumar recursos, fazer compras, pagar algumas coisas, né, daquele tempo. Então, ele era um homem mais uma espécie de secretário do Senhor. E ele, quando eles foram para a festa, né, eles, não se sabe bem porquê, os sacerdotes viram em Judas aquele que poderia entregar o Senhor, uma pessoa que pudesse dizer quem ele era
porque também ele não era Jesus não era conhecido como se pensa, né? Hoje, todo mundo conhecia. E Judas teve, inclusive, que indicá-lo para que ele fosse preso. Suspeita-se que os sacerdotes tenham enrolado Judas. Nós vamos prender o seu mestre para não haver tumulto, tal, porque ele fazia muitos sinais, muitos milagres. E nessa época, as festividades que estavam acontecendo, elas traziam muita gente, né? E eles não queriam tumultos. E Judas achou que eles iriam prendê-lo por um certo tempo e soltá-lo depois. Pelo menos é o que parece, né? Olhando ali os fatos. Veja que há uma situação estranha, que quando eles percebem quando Judas, percebe que o Senhor foi preso e eles não iam soltá-lo, na verdade eles queriam matá-lo, ele vai lá tirar satisfação com os sacerdotes, o que é uma coisa estranha para um traidor. Por que o traidor iria tirar satisfação com aqueles com quem ele estava tramando? Né? Ele vai lá tirar satisfação, mas por que vocês fizeram uma coisa que não estava combinado? Aí o sacerdote responde para ele, olha, isso aí é com você, isso é problema teu. Então ele ficou desesperado e pegou aquelas moedas que ele havia recebido deles e atirou na cara do sacerdote. E foi se matar, segundo narra as Escrituras. Então, assim, é um episódio estranho para alguém que tivesse traído o Senhor. É um episódio esquisito. Por que ele foi tirar satisfação com os sacerdotes? Ninguém responde isso. Por que ele jogou as moedas no rosto do sacerdote que foi se matar? Também ninguém responde isso. Então, por quê? Porque há algo estranho lá, que a gente não sabe. Né? Mas tudo estava programado para acontecer do jeito que ocorreu mesmo. As Escrituras, lá do Antigo Testamento, um dos Salmos, eu não me lembro no momento de cabeça qual deles, mas ele fala assim que um daqueles que comiam pão com ele à mesa se levantou contra ele, né, feriu o seu calcanhar, né, no dizer do Salmo. Então, todas essas coisas já estavam previstas devidamente no projeto de Deus para salvar a humanidade. Eu não vejo nada, não vejo nenhuma culpa no Judas. Sobre a morte dele, não se sabe se ele se matou. As Escrituras dizem que ele foi se matar, mas não se sabe se isso aconteceu. Bem, então não podemos aqui teorizar a respeito. Eu penso assim que a questão mais difícil para o entendimento de Judas é que depois da interpretação, né, subsequente à formação da igreja, ele foi condenado, não é, como uma maldição até hoje. Então não se discute sobre Judas, não se busca fazer uma avaliação mais aprofundada desse aspecto, até por conta da ideia da vida única, né? Não tem salvação. E a forma também como os suicidas foram trabalhados ao longo da história da igreja. Quem se matava não se nós acreditarmos que só tem uma vida, que tem inferno eterno, aí pronto, aí danou-se tudo, né? Pode fechar as Escrituras e seguir um outro caminho. Deixa eu ler aqui a segunda pergunta. Delmo, de São Paulo, ele pergunta assim, este evangelho, em Mateus 24, 14, diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Como podemos entender esta passagem considerando este estudo de hoje? Eu penso que ainda vai acontecer um grande movimento de esclarecimento. Eu acho que ainda não teve início ainda esse processo. Nós estamos numa fase de revelações. Eu penso que em vários lugares do mundo estão acontecendo revelações. Desse assunto que nós estamos tratando, embora vestido de uma outra roupa, né? Apropriada à cultura, à formação daqueles que estão recebendo esses pensamentos. Não penso que somos só nós que estamos recebendo isso. Então, há uma fase que, no meu ponto de vista, é a fase de revelações que estão ocorrendo.
As pessoas vão transformar isso numa mensagem que vai levantar o povo, essa nação, vamos dizer, não todo Israel, mas esse remanescente dos nossos dias, para que ele possa exercer o papel de anunciar a boa nova, né? Aí, evangelho parece que vai sair pregando o evangelho. Na verdade, eles vão anunciar o reino de Deus que é chegado. Isso vai estar em todos os lugares. O conhecimento do Senhor vai se encher a terra, com toda certeza. Mas isso será trabalho que nós faremos, nós que somos o povo escolhido. O Israel, o papel dele é instruir as demais nações nos caminhos do aprendizado das leis naturais, que são as leis de Deus. Tá bem? Então, é dessa forma que eu vejo. O movimento de anunciação do reino está apenas começando. Nós estamos no período que antecede o Apocalipse. Talvez nos primeiros anos, né, dos 7 anos dos problemas que nós temos que enfrentar. Tá? Também aqui é a questão do evangelho, é outra dificuldade também, porque eu penso que é como se pensa que o evangelho é o texto, né, que vai ser anunciado, o texto bíblico, as palavras de Jesus. Na verdade, o evangelho é boa nova, é poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. É isso que será anunciado, né, todo mundo, a chegada do reino, né? Eu acho que dessa forma a gente compreende melhor, porque isso confunde um pouco, mas como que o evangelho vai ser pregado? Como se a igreja tivesse que ir pregar em todos os lugares. Ainda é muito pouco o número de pessoas que conhecem o evangelho, o texto, né, bíblico. A outra pergunta é de Sofia de São Luís, diz: pastor, temos entendido que o povo de Deus são as almas mais velhas e que viveram mais. Mas hoje no estudo percebemos que mesmo no meio do povo existem almas que já foram salvas e almas que ainda necessitam de salvação. Por que existe essa diferença entre as almas do povo? A formação do povo de Deus também obedece à progressividade. Uma vez que teve um começo, esse começo foi uma primeira alma, vamos pensar assim que houve um primeiro que foi convencido de Deus, né, pela sua existência. Então, ali começou a formação do povo. Então, ele se expande também na medida em que outras almas são convencidas, mas isso existe de uma forma progressiva. Então, o tempo faz com que haja essa diferença de experiência entre as almas, mesmo entre as almas salvas. O fato da alma ser salva não significa que ela tem sabedoria, que ela sabe de tudo. Não, não é isso. A salvação é o começo da caminhada da alma com Deus. É o começo, não é o fim. É o começo. Então, só é o fim quando a pessoa pensa que a vida se resume, né, numa experiência única de nascimento, existência e morte. Então, aí a pessoa... Várias questões ficam sem explicação nas escrituras, mas parece que eles não se importam muito em ter explicações de nada. Né? Então, a gente tem que pensar assim, que mesmo no meio do povo de Deus, né, das almas que já foram salvas, não dá para a gente saber quem foi, quem não foi, mas nós temos esse conceito de que esse remanescente é uma parte do povo que já está salvo. Mesmo entre essas almas existe uma diferença de entendimento, de visão, de acordo com a experiência que a alma já passou ao longo da sua existência. Bem, vou fazer uma pergunta aqui do YouTube. Cláudio Loureiro pergunta assim, no Apocalipse 6, o 5º selo: as almas dos que morreram pelo nome do Senhor clamam por sua atenção. Devemos entender que essas almas, após essa experiência, continuam aguardando as ordens do Senhor? eu precisava dar uma olhadinha aqui, Apocalipse 6. Você vê o contexto, né? Qual que é o versículo que ele pegou? É o 5º selo. 5º selo. Não abri ainda aqui, não. Deixa eu ver só umas perguntas aqui do YouTube. Não, deixa eu ver o 5º selo. Citar um versículo para a gente ajuda bastante. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Sim, aqui eu agora vi.
É o versículo 10, ó, capítulo 6 do Apocalipse, versículo 10 e 11. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo e dominador, não julgas e vingas o sangue daqueles que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um dessas almas, né, compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Essa passagem. Tá? Olha, que o contexto não pode ser usado assim para dizer que são almas que estão lá dormindo ou repousando, aguardando o apocalipse para que os irmãos possam ser mortos. Como o apocalipse ele funciona, ele foi revelado através de imagens representativas e situações que o profeta viu e escreveu. Aqui ele simplesmente está dizendo assim, que houve muitas pessoas, almas do povo de Deus, ao longo de toda a história, que foram mortas, perseguidas, sacrificadas, torturadas, né, cerradas ao meio, coisas assim, por causa da palavra de Deus. Então, a imagem apresentada aí é como se estivessem cobrando de Deus a vingança pelo mal que eles passaram, por essas perseguições. Então, é criada essa imagem. Não significa que tem lá almas esperando morrer os demais que vão passar por tribulações, mas é apenas uma ideia de que existe essa expectativa nos céus e na terra, né, para Deus tomar juízo do mal que essas pessoas fizeram com o povo de Deus, principalmente com algumas lideranças, né, com alguns homens. Então, é esse clamor: até quando, ó Deus, o Senhor vai esperar para poder vingar o nosso sangue que foi derramado e tal? Né? Aí ele diz: ó, espera um pouco, falta ainda passar pela grande tribulação, porque outros irmãos vão morrer por causa da palavra de Deus no Apocalipse. Não se sabe quantos, mas o que se tem notícias é que algumas lideranças elas vão cair pela morte por causa da palavra de Deus, né? Serão mortos aí, lá na profecia fala que serão mortos à espada, tanto no Apocalipse quanto no livro de Daniel, que trata do mesmo assunto, da mesma profecia. Tá bem? Então, temos que ter cuidado para a gente analisar sempre o contexto das coisas, né? Em torno do que está escrito. Então, o Apocalipse não trata de individualidades, ele trata de coletividades e de eventos que abrangem grande número de pessoas. Então, é muito simbólico, é muito representativo, e nós temos trabalhado bastante, né? Estamos trabalhando no livro que será publicado no começo do ano agora, e que fala do Apocalipse. A gente comenta versículo a versículo, os irmãos terão oportunidade de adquirir o livro e de se instruir bastante a respeito dele. Tá bem? É um trabalho que nós estamos fazendo, né? Eu e nossa irmã Wanda, um trabalho profundo. No livro ele tem a primeira parte dele são temas que vão dar à pessoa que vai ler o Apocalipse uma ideia bem clara de como ele foi feito e o que significa as coisas que estão ali reveladas. É isso. Eu vou ler um pouco mais aqui do YouTube, que tem várias perguntas. A questão de Judas suscita muita pergunta, né? O Emerson... Coitado do Judas. Ele fala, até já foi abordado, mas como ele perguntou aqui, vou ler. Em questão de Judas ter tirado a própria vida, houve perdão para ele, porque dizem que tirar a própria vida não tem perdão. Ele fala assim, né? Olha, não tem nada que não tenha perdão, né? Tem aquela passagem também do Senhor que fala do pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão, né? Mas não tem perdão para sempre? Não tem nada que é para sempre. Pode não ter perdão para esse ciclo que nós estamos passando agora de juízo. Aí vai ter um grupo de almas chamado condenados. São bilhões de almas, eu acredito. Né? Porque uma boa parte da população da Terra vai morrer nos eventos apocalípticos. Né?
mais da metade da população, possivelmente. Então, essas almas serão condenadas. No meio dessas almas, existem suicidas. A gente tem que ter um pouco de cuidado para tratar do assunto suicídio, porque ele é muito cercado de fantasias religiosas. É como se o suicida fizesse uma das piores coisas que tem. Né? E o suicídio, ele é circunstancial. Todo caso precisa ser visto como, em primeiro lugar, uma enfermidade. É uma enfermidade mental, uma enfermidade social, uma enfermidade por ausência de princípios religiosos, princípios de Deus. A pessoa que se mata, ela é cercada de determinadas coisas que, no meu ponto de vista, tem atenuantes. Imaginemos uma pessoa que se mata tomada de um profundo desespero por alguma coisa que aconteceu. Vamos imaginar que ela perdeu uma grande soma de dinheiro e ela se mata desesperada por causa daquilo. Então, existe um atenuante no suicídio porque aquela pessoa estava em desespero. E há desespero por várias coisas. A pessoa se mata, às vezes, porque se separou de uma mulher que ele gostava muito, não deu certo. Ele vai lá, mata a mulher e se mata. Então, essa situação de desarranjo mental da pessoa é vista por Deus como atenuantes. Então, nem o suicídio, nenhum tipo de outra transgressão produz uma condenação para sempre. Não existe para sempre, a não ser Deus. O Senhor é o ser eterno. A criação, ela teve um começo, tem um meio, que é a maravilhosa vida nossa, e terá um dia um fim no próprio Criador. Todos nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Então, a pessoa que suicida, o Judas, todo mundo é filho do Altíssimo. Os condenados, eles vão para um lugar, ficam uma temporada lá sofrendo, depois eles voltam para voltar a nascer no planeta. Com certeza é isso. Entendeu? É uma coisa diferente, é um ponto de vista bastante diferente da teologia tradicional. Então, nesse ponto de vista, todos serão salvos. Não haverá ninguém que ficará para trás. Nós concebemos o universo como uma obra onde existem muitos mundos habitados, muitos outros planetas habitados por pessoas como nós. Não é por ET, não. É por pessoas como nós. E lá existe a mesma lei que tem aqui. É o mesmo evangelho, são as mesmas instruções, e lá eles vivem da mesma forma como nós vivemos. Então, o universo é a casa de Deus. Nessa casa existem muitas moradas, são muitos planetas. E no nosso entendimento, pode ser que até não estejamos ainda com um entendimento mais profundo, mas, por enquanto, nós entendemos da seguinte forma: cada planeta tem os seus habitantes. Então, as almas são os filhos de Deus que habitam determinado mundo. Um dia todos estarão esclarecidos, em comunhão com Deus e vivendo em paz, aqui na Terra e alternando com determinados momentos nas regiões invisíveis, que se chama céus. Bem, então é dessa forma que nós enxergamos. Vamos deixar de criar fantasias em torno do suicídio. Bem? Os outros pecados também produzem sofrimento semelhante. Mentir, roubar, adulterar, matar, ter inveja. Essas coisas são extremamente nocivas e produzem sofrimento de morte como o suicídio. Esse é tudo por causa de religião, né? As religiões é que fazem essas fantasias. Elas acham que isso põe medo na pessoa para a pessoa não se matar. Isso não é verdade. Então, é que eu ia completar a pergunta dele, mas o pastor até já respondeu, o Emerson, quando ele perguntou, o Cícero respondeu sobre a misericórdia de Deus, né? Se a misericórdia de Deus dura para sempre, por que o Senhor não perdoaria? E aí depois ele fala: eu sei que a misericórdia de Deus é infinita, que Jesus nos ensinou a perdoar, mas de onde tirar essa linha de raciocínio de que Deus não perdoa os que tiram a própria vida? Aí, no desenvolvimento do pensamento, o pastor já respondeu. Acho que o Emerson deve... As religiões é que criaram isso para tentar impedir a pessoa de se matar.
Essa é a mesma história do homossexualismo, faz uma confusão enorme em torno da homossexualidade, que não é uma coisa tão grave quanto mentira, quanto roubo, desonestidade. Está cheio disso por aí, dentro das igrejas, e a pessoa fica perseguindo os homossexuais. Deixa o pessoal com a vida deles, cada um tem as suas escolhas, né? Tem as suas causas, que também envolve uma série de circunstâncias, que envolve a alma, a história dela. Não é uma coisa assim tão simples. Eu vou virar homossexual. Não é assim, as coisas não são desse nível, né? Então, os religiosos precisam parar de ficar perseguindo os outros como se eles fossem pessoas muito certas, muito justas. Não são nada disso. A própria vida mostra. Agora, a pergunta da sala. Márcio Brandão de São Luís. Sempre houve um remanescente ao longo da história do povo? São sempre as mesmas almas ou vão aumentando a cada geração? A principal característica dessas almas é o não envolvimento com a idolatria? Olha, se há uma progressividade no desenvolvimento do povo, é natural que os remanescentes aumentem de número à medida que for o tempo passando, né? E também os convertidos e o próprio Israel. Mas há um número X de almas que compõem o povo, né? Esse número já é desprogramado por Deus desde o começo da história. Ele já escolhe as almas para determinadas funções. Isso envolve, inclusive, a vida das outras almas também. Cada alma é criada para uma determinada função na criação. Por isso que a pessoa tem assim, uma inclinação a fazer determinada coisa. Isso acontece em todas as vidas que a alma vive. Tem almas que ainda não encontraram o seu caminho, o seu rumo, mas é por causa da imaturidade. Com o passar das vidas, do tempo, ela acha o seu caminho. E ela vai ser feliz e vai se realizar dentro daquilo para o qual Deus a criou. Então, nós somos criados assim. Cada um tem a sua aptidão para poder cumprir o papel. Tá bem? Então, há uma progressividade, com certeza, do povo, e se isso é verdade, o remanescente ele também cresce sempre, com o passar do tempo. Amém. Dilce, sobrinho também de São Luís, pede para que o pastor fale um pouco mais sobre o versículo 7. Aqui no versículo 7 do capítulo 11, né, de Romanos, ele diz assim, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. De que Israel que ele está falando aqui? Não está falando de todo o Israel, mas do Israel aonde o profeta Elias estava desempenhando a sua missão. Quem que é o Israel que ele fala? São as tribos do norte, que também tem nome de Israel. Isso aí faz um pouco de confusão na nossa cabeça, viu? Tem que ter cuidado para não confundir, né? Às vezes o Israel é chamado, todo o povo é chamado de Israel, é o que normalmente a gente faz, mas também aquelas 10 tribos do norte era chamada de Israel. Então, nos textos bíblicos, aparece essa palavra e nos dois sentidos. A gente tem que ver em que sentido que ele está falando. Então, no versículo 7, eu entendo da seguinte forma: o que Israel buscava não alcançou, né? Os eleitos, quem são os eleitos? O remanescente. Né? O remanescente. Os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, há uma parte que, por vontade de Deus, eles mantiveram com o coração duro, com os olhos fechados, com as costas encurvadas, conforme diz aí a profecia de Davi no Salmo 69. Está logo abaixo, aí, versículos 9 e 10. Então, quem é que foi endurecido? Foi a outra parte, foi o Israel que foi endurecido. Por isso que eles não aceitaram o Senhor. Pode-se dizer que os eleitos eram Judá? Pode-se dizer, mas não se pode provar. Nós sabemos que Judá se manteve mais fiel. São as duas tribos que ficaram no sul, mas que são chamadas Judá. Mas não se sabe, não se pode afirmar com certeza. Eles se mantiveram mais fiéis ao nosso Deus. E foram eles que fizeram todo o trabalho quando voltaram da escravidão da Babilônia.
de fazer uma mudança profunda na vida dos judeus, de organizar a vida deles, a cultura, os livros. Tudo é dessa época. A maioria dos livros foram escritos nessa época, organizados nessa época. Né? Isso esteve a cargo de Esdras e de outros líderes. Se a pastora quiser falar alguma coisa a respeito, pode, pastor, para complementar. Não é suficiente. Posso fazer outra pergunta? Sim. Virgínia, também, de São Luís, pergunta: pastor, se Deus é só amor, como ele pode promover o mal? Eu não entendo. O senhor pode explicar mais sobre essa questão do bem e do mal? Olha, pensa assim, se Deus ficasse só no amor, ele ficava quieto lá na existência eterna dele, e nós também com ele, como se fosse ele, porque nós somos, na verdade, deuses. E vivemos nele numa consciência única, no estado de eternidade. Então, se permanecesse só amor, não tinha criação. É necessário dualidade. Então, a dualidade, ela pertence à natureza do próprio ser eterno. Então, lembra que nós fizemos um estudo em Rio Preto, quando eu disse do rompimento do estado de eternidade, do ser que sempre existiu, que na verdade, é o nosso Pai, é o chamado Pai eterno. Quando ele rompe, ele já cria essa dualidade nele. Então, toda a criação ela funciona por mecanismos contrários. É necessário ter trevas para poder a luz perceber que ela existe. Senão, não tem como. Se for tudo luz, a luz é escuridão. Se não tivesse noite e dia, para nós o dia seria noite. Então, há que ter essas coisas. Entendeu? O mal não significa ausência de amor. O amor sempre está presente. O mal é o quê? É a falta de percepção da alma, da natureza da criação, da sabedoria de Deus, uma série de coisas. Por que isso acontece? Porque a alma está mergulhada numa escuridão de um mundo que ainda está num processo de aperfeiçoamento. A Terra é um planeta bastante atrasado, em todos os sentidos, né? Mesmo a ciência que hoje fica aí se vangloriando de saber de todas as coisas, não sabe de nada. Estão começando apenas a caminhada para entender como funciona o universo e a criação. Então, a Terra é um mundo muito atrasado. Naturalmente, as almas elas acabam fazendo mal, né? Ou se permitindo viver aquela experiência do mal. Então, não é Deus que faz o mal. Ele, na verdade, ele criou um sistema perfeito, que por si só atinge um dia o estado de máxima perfeição. Então, Deus é amor. Agora, uma pergunta aqui do YouTube, de Alex Machado. A explanação de hoje nos tranquiliza bastante, pois perguntamos constantemente onde está este povo. No versículo 4, o Espírito afirma que este povo foi reservado para o momento certo. O senhor acredita que este povo será levantado bem no fim por causa dos eventos apocalípticos? Bem, a gente não tem elementos para dizer quando ele vai ser levantado, né? Eu penso que a situação tem que piorar um pouco para poder o povo ser levantado, esse remanescente. Eu acho que, por exemplo, nós estamos escrevendo trabalho sobre isso. Nós já vamos publicar um livro agora, falando da natureza do ser, né, que é o livro chamado Sois Deuses. Então, a natureza do ser, como é que nós somos gerados, as vidas contínuas da alma, as referências bíblicas que tratam desse assunto. E, logo a seguir, vamos publicar um livro sobre os eventos apocalípticos, que trata da grande crise que a humanidade está vivendo. Então, eu acredito que em outros lugares do mundo também existem outros homens que estão trabalhando no mesmo sentido. A hora que começar a haver o desarranjo geral, essas mensagens elas vão ser recebidas por essas pessoas, por esses remanescentes. Nós temos que acreditar que, ao divulgarmos os nossos livros, nós vamos fazer, inclusive, em várias línguas, esses livros eles vão ter um endereçamento. É Deus que vai fazer ele chegar nas pessoas que precisam ler essa mensagem. Então, eu penso que nós vamos ajudar, de alguma forma, a despertar esses remanescentes, né? Então, não se sabe quando, mas eu acho que não deve demorar muito. Talvez mais 1, mais 2 anos, as coisas já vão começar a se complicar no planeta.
O dinheiro eletrônico já vai entrar já em uso. Rapidinho eles vão organizar as coisas. Para o lado lá que a gente sabe que é aquela história da besta. Você não pode comprar e vender se você não tiver registrado e tudo mais. Então, estamos indo para esse lado rapidamente. Os conflitos no mundo estão muito frequentes, muito frequentes. Ninguém se entende em torno de coisa alguma. É uma loucura o que está acontecendo no planeta. Isso é um sinal que estamos nos aproximando rapidamente dos dias apocalípticos, né? Devemos nos preparar para isso, todos nós. Tá? Eu vou ler um pouco mais aqui, que tem bastante pergunta. Isso é bom. Nós temos bastante pergunta e 20 minutos. Um minutinho. Silma, aqui do YouTube, pergunta Silma Regina Pereira. Jesus disse que veio para salvar os doentes e não os sãos. Como entender as instruções que dizem para o povo se afastar dos ímpios? Jesus anulou essa instrução? Eu não entendi como é que a pergunta. Eu entendi o que ela perguntou, mas eu não percebi a associação que ela faz de uma coisa com outra. Você pode me explicar, pastor? Ela diz assim: Jesus disse que veio para salvar os doentes, ele disse, né? E não os sãos. Como entender as instruções que dizem para o povo se afastar dos ímpios? Jesus anulou essa instrução? Penso que Jesus veio Então, para as... mas, assim, o que é? O que ela está falando é que parece que é uma contradição, é isso? Isso. Sim, nós não podemos fazer confusão com pessoas, né, que são doentes, que são os enfermos, né, que Jesus disse que precisava salvar, daqueles que vivem uma vida de impiedade. Quem é o ímpio? O ímpio é a pessoa que não quer saber de Deus, não aceita Deus. É gente que vive no pecado, na transgressão. A vida são almas muito novas ainda. Então, elas se alimentam do espírito do mundo. Então, esses são ímpios. Nós não temos nada a fazer perto dessas pessoas. Eles são refratários, não vão nos ouvir nunca. Agora, a palavra tem que ser anunciada a quem a gente puder. Se nós encontrarmos uma ovelha, com certeza a palavra vai entrar no coração dela. Devemos falar de Deus para os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos. Quando eles vierem falar da crise que nós estamos vivendo, dos acontecimentos, nós precisamos falar de Deus e falar que tudo isso está no programa do Criador. E dizer que isso não é religião, isso é ciência. É uma ciência nova que está sendo revelada. Porque assim a gente consegue entrar no coração das pessoas que são resistentes ao espírito das religiões. As religiões estão muito acabadas, né? A gente olha aí na televisão, é desanimador, viu? Pessoas se abrigar embaixo do teto das religiões, sinceramente, a pessoa tem que ser muito simples para poder entrar num lugar onde ela é explorada, de todas as formas, de uma maneira triste. Então, eu penso que nós temos um papel importante de anunciar essas boas novas a quem nós pudermos. Vamos encontrar os ímpios. Você vai ver a hora que você falar de Deus com o ímpio, você vai perceber que ele é ímpio. Às vezes a pessoa tem amizade aí com gente que é do mundo, ela não sabe, acha que é bacana, amigo, não sei o quê, tantas vezes saímos juntos e tal. Fala de Deus para ele só, para ver o que vira. Vai perder a amizade, rapidinho. Né? Isso é bom, pelo menos você se afasta do ímpio. Mas o ímpio não é o doente que está precisando da palavra. O ímpio vai aprender depois, é um outro processo de aprendizado. Lá na frente, sofrimentos, condenação, uma série de outras coisas que vai levá-lo a encontrar com Deus. Tá bem? Há que considerar também, pastor, Sim. Que o Senhor estava falando para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os irmãos, né? Que dentre esses tinham os que eram doentes. E os que já estavam salvos, era como se ele dissesse assim: eu vim para esses, eu vim salvar esses, buscar esses que estão perdidos, que estão doentes. Estava se referindo a esse povo, né? Também tem que se considerar isso.
Ele disse, olha, mas ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, ele estava falando que o trabalho ia se estender mais para frente, que penso que é Com certeza. na Aqui salmo no sempre, final. que sempre observar a circunstância em que ele está falando, né? Quando você vai citar um versículo para você poder formular uma pergunta, uma questão que é importante, que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Mas sempre olhar a circunstância. Em que circunstância que ele falou isso? Assim, eu fico impressionado como é que as pessoas pegaram a Bíblia e fizeram dela o que quiseram. A Escritura, a vida de Jesus, ela se desenvolve especificamente dentro do povo de Deus, diante de Israel. Não tem nada a ver com estranho. E vão lá pegar passagem de Moisés, de Deuteronômio, sai por aí falando de coisas que eles nem sabem o que é. Na verdade, né? A palavra de Deus é muito vilipendiada, na verdade. Uma pergunta de José Carlos Paranaíba, perguntando assim, considerando que o mecanismo da cruz foi necessário para a remissão das ovelhas perdidas, podemos entender e afirmar que tal mecanismo não se aplica às almas das tribos de Judá e Benjamim? Olha, eu não disse isso não, né? Assim, eu disse que não tem como provar que isso, que Judá e Benjamim, ou Judá, né, como se diz, de uma forma abordando as duas tribos, que todos ali seriam salvos, já almas salvas, ou seria o remanescente. Mas para aquela situação lá do passado, quando houve a divisão, Judá ocupou esse papel de remanescente. O pessoal que foi para o norte se danou todo, se envolveu com idolatria e tal. Eu acredito, particularmente, que o movimento dos cristãos, especialmente o movimento da igreja chamada católica, né, é um movimento de idolatria por causa das tribos do norte. Eu acredito nisso. Eles gostavam de templos, gostavam de Deus, de adorar imagens. Isso é uma coisa que ficou introjetada dentro dessas almas. E elas estão presentes dentro do cristianismo. A Igreja Católica ela não existe sem a questão da idolatria. Então, eu penso que essas tribos, essas almas estão espalhadas aí no meio dessa igreja, né? E como eu disse, pelo princípio da progressividade, também essas almas, elas atraíram outras almas para essa esfera de adoração, como eles fazem. Porque essa relação com imagem é uma relação, embora respeitável, por serem uma questão de religião e de princípios, e por ser constitucional, que as pessoas possam crer como quiserem, essa relação da pessoa com imagem, seja qual for, não tem absolutamente nada a ver com a instrução do Deus de Israel. Isso foi criado pelos homens ao longo da história. Absolutamente não tem nada a ver com o Deus de Israel. Então, eu penso que nos nossos dias, se nós formos também falar desse remanescente, nós podemos pensar que Israel, o Estado de Israel pode ser o remanescente? Pode ser. Né? A gente pode usar essa imagem. Mas como nós sabemos que as almas elas nascem em outras regiões do mundo, nada impede a ideia de que muitos de nós somos, na verdade, almas de judeus, vivendo como gentios, né? Nada impede, homens e mulheres que estão a serviço do Cristo no meio dos cristãos, porque nós estamos no meio daqueles que viveram idolatria e tudo mais. Sem dizer que alguns de nós têm uma passagem na história da Igreja Católica. A gente sabe porque Deus revela algumas coisas para nós a respeito do passado, que não tem necessidade de falar nada para ninguém disso, isso é coisa que Deus nos revela. As pessoas gostariam de saber como foi o passado delas, é melhor nem saber. Se o presente já não é grande coisa, eu imagino que o passado deve ter sido pior, porque há um progresso, né? Então, deixa o passado quieto lá. Nós não precisamos saber o que fomos em outras vidas. Mas Deus revela algumas coisas para a gente a título de mostrar como o trabalho vem sendo desenvolvido. Então, alguns de nós têm alma de judeu, né? Assim, de Judá, ou seja, a alma do remanescente. Mas não tem como dizer de que tribo que é e tal, não tem como fazer esse tipo de afirmação. É só para nós sabermos que há essas diferenças, né? Mas também no meio do povo de Deus, como nós falamos há pouco, existe esse princípio de oposição, né?
A gente vê que Judá, ou seja, o remanescente tem sempre o outro do outro lado que mexe com idolatria, com outros deuses, como se houvesse uma necessidade de existir essas coisas por um certo tempo, até que todos se amadureçam e se libertem definitivamente da idolatria, das práticas que o Senhor não aceita, né? De modo algum. Quem puder se libertar, vai se libertando. É melhor. Vamos para as duas últimas perguntas, rapidamente, que já estamos no adiantado da hora. Marilda Queiroz, de Paranaíba, pergunta: podemos então entender que pode estar perto de nós, às vezes, até mesmo dentro das nossas casas, essa alma de judeu que Deus colocou num profundo sono, com o coração endurecido? Por exemplo, esposo, filhos, etc. Pode ser, sim. Pode ser. Só nós temos que ter cuidado, assim, e não achar, e não ficar, né, dizendo, meu filho, meu marido é do coração endurecido, minha mulher deve ser dessa tribo. A gente não pode ficar fazendo esse tipo de avaliação, tá bem? Porque nós não temos elemento para afirmar que isso é assim. Né? Às vezes a esposa, que tem um marido do coração endurecido, ela acha que ele pode ser, por exemplo, alguém que Deus endureceu o coração. Não é, simplesmente é uma alma que ainda é nova. Ela não consegue conceber as coisas de Deus. Ela vai chegar lá, mas vai demorar um pouco de tempo. Né? Mais um pouco de tempo para poder ela chegar também no ponto de entender aquilo que é necessário. Tá bem? E a última, a Cristina, que da sala também, de Rio Preto, ela pergunta: as almas que estiverem na eternidade, durante o período da grande tribulação, não sofrerão as aflições como as que estiverem vivendo na Terra? Eu acho que a renovação da terra e dos céus, conforme profetiza Isaías, trará uma tribulação intensa para os dois lados da vida, tanto para aqueles que estão aqui, quanto para os que estão do outro lado. Pelo que nós observamos no Apocalipse, o tanto de gente que vai morrer e tudo mais, né, nos eventos que vão destruir boa parte da infraestrutura do planeta, tudo isso vai gerar um sofrimento muito grande nas almas que vão perder a sua vida física, né? E vai gerar uma perturbação intensa do outro lado. Então, haverá como que uma batalha nos dois lados da vida para se implantar o reino de Deus. Tá bem? Não é separado, não. Não adianta alguém pensar, seria bom que eu morresse para ficar bem do outro lado, só vendo, assistindo, né? Não vai só assistir, não, vai participar também. Está na profecia de Isaías, né? Novos céus e nova terra. Pois é, a atividade é dos dois lados. Então, pastor, podemos encerrar, pode fazer nossa oração. Eu que faço a oração? Sim, por favor. Se ficar alguma questão por responder, nós depois levantamos. Uma questão aqui, com licença, rapidinho. Eu vou deixar ela separada para a próxima, porque é uma questão que demanda um pouco mais de tempo e tem a ver com a pregação do livro de Daniel, do Tá último bom. domingo. Ok.